Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, 8 e 9. Eu falei Gálatas 6, 7? Não, é Gálatas 5, 7. Está errado. Ainda bem que eu abri certo aqui na minha Bíblia. Está errado Gálatas 6. É Gálatas 5. O que está escrito aí? Correis o quê? Bem, não é só correr, tem que correr direito. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Versículo 9, para a gente poder terminar. O que está escrito aí? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja bem, quando Paulo esteve em todos os lugares onde ele foi, e aqui na galáxia também não foi diferente, Paulo pregou, Deus libertou, curou, abençoou e formou um trabalho que a gente chama de igreja. Antigamente chamava-se comunidade. Tinha ali uma comunidade, não era uma comunidade evangélica, não. Era a comunidade nazarena, daqueles crentes, né, das escrituras, da palavra de Deus, daquele pessoal que vivia de acordo com o que foi ensinado nos preceitos bíblicos. E as pessoas viviam e entraram e começaram a caminhar. Com o passar do tempo, é a mesma coisa no mundo, no meio chamado meio evangélico também. Quantos começam a caminhar, larga tudo para trás, deixa tudo de lado, foca na palavra de Deus, não querem nem saber de outra coisa. E mergulham de cabeça, corpo e alma na palavra. Faz tudo o que é orientado nas Escrituras. Com o passar do tempo, a pessoa diz assim, mas não é bem assim, não há necessidade disso, que na verdade o que Deus quer é o coração, o que na verdade Deus quer é a sua disposição, né? A sua dedicação, não importa. Agora, Deus já não está mais preocupado com a maneira que nós vivemos, porque Ele nos ama do jeito que nós somos. E não importa o que você fizer, você já está destinado a ser abençoado e nada vai mudar isso. E você só precisa crer, você não precisa fazer mais nada. Creia e receba, que está tudo resolvido. E você vê Paulo dizendo assim, corra bem. Quem vos impediu? Então, teve algo que impediu a corrida deles. Eles estavam correndo. Como você vai ver, por exemplo, João vai escrever, principalmente a igreja lá de Laodiceia. É Laodiceia? Deixa eu só conferir aqui, que agora me deu um baralho aqui na cabeça aqui, para os infernautas não me criticar. Mas deixa eu só verificar aqui. De Laodiceia, isso. Né? Eu sei tuas obras, que não és nem quente nem frio, tomara que fosses frio ou quente, assim como és morno, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Só que eles diziam, rico sou e estou enriquecido. Quer dizer, essa igreja, por exemplo, ela foi censurada, se bem que não é bem essa aqui que eu queria pegar, não, é aquela outra que eles trabalharam mais do que fizeram no começo. Qual é delas aí, pastor Gilmar? Essa está no capítulo 2, né? É Éfeso, eu sei as tuas obras, é a igreja de Éfeso, é isso aqui mesmo. As obras que eles fizeram no começo,
né, que eles estavam fazendo, estavam trabalhando mais do que foi no começo. Mas o que eles estavam trabalhando era o que Deus queria para eles? O que Deus tinha mandado? Não. A mesma coisa aqui na igreja da galáxia. Eles estavam correndo, mas não para obedecer à verdade. Para obedecer aquilo que Deus havia proposto. Às vezes tem pessoas que correm. Você pode ver, por exemplo, que Sansão correu para ir lá nos filisteus, Sansão correu para ir lá com Dalila, Davi correu para ir com Batseba, né? E a gente vai vendo os exemplos, que às vezes para as coisas da vida, as pessoas correm para o trabalho, correm para os estudos, correm para o lazer, correm, né, para alcançar seus sonhos temporários, mas não corre para alcançar ou para viver ou para praticar a verdade. Para fazer aquilo que Deus nos propõe, nós estamos mais lentos do que um jabuti ou uma tartaruga, né, que fica mais fácil de poder entender. Estamos devagar, quase parando. E Paulo está dizendo assim, vocês não podem demorar. Você já viu que, às vezes, não é o seu caso, mas tem aquelas pessoas que elas dizem assim, pastor, eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu preciso consertar. É igual aquele problema que você tem, assim, às vezes, na sua casa. Não, você não, outras pessoas. Nós não temos esse problema, diga graças a Deus. Mas tem gente que tem um problema lá na casa e começa a dar uma goteira. E o camarada não conserta, não troca aquela telha. Com o passar do tempo, começa a vazar mais. E vai dando mais goteiras. E vai aparecendo mais goteiras. Daqui a pouco a pessoa tem que trocar o telhado. Porque quando ela tinha que trocar uma telha, só ela não providenciou. É a mesma coisa. Você está vendo, por exemplo, que o seu filho já não está agindo como agia antes? Depois eu converso, pastor. Depois eu falo, depois eu vou ver, depois eu vou chamar, vou conversar, e você não chama. E, às vezes, quando você chama, você já vai descobrir que seu filho já está todo enrolado. Por quê? Porque a gente vai deixando tudo para depois. É o que Paulo está falando com eles aqui. Deus está com pressa. Qual a pressa que Deus tem? Que a gente obedeça. Porque quando nós obedecemos, Deus já está pronto para fazer o que nós queremos. Se você tiver com pressa de melhorar ou de mudar, coloque uma coisa no seu coração. Apresse em obedecer o que Deus te mandou fazer. Se você que define, é uma situação assim que chega a seria cômico se não fosse trágico. O Egito é infestado de piolho, né? Só para você ter ideia, né? Um bicho nojento. Piolho, aquelas pragas que caiu lá, igual aquela praga, por exemplo, né, que a gente teve aqui em 2020, que pegou muita gente aí, muita gente se perdeu, infelizmente. Aí o faraó mandava chamar Moisés, e Moisés ia lá falar com ele. Aí ele pedia, Moisés, ore por nós para que Deus tire essa praga de nós. Aí Moisés perguntava, que dia você quer que eu ore? O que o faraó dizia? Ore amanhã. Irmão, você está dormindo com um sapo na sua cama. Você ainda vai deixar para amanhã? Está com piolho na cabeça. Tira aqui. Não tira só amanhã. Olha para você ver, né? O camarada chamava, Moisés estava lá pronto para poder tirar aquilo da vida dele. Como a mesma coisa. Jesus está pronto para poder tirar da minha vida e da sua vida aquilo que a gente quer se livrar. Mas muitas vezes nós estamos como a igreja aqui dos Gálatas. Nós não estamos com pressa.
Nós não temos pressa. A pressa que nós temos, às vezes, é de ganhar dinheiro, é pagar as contas. A pressa que às vezes nós temos é de ficar curado, de ficar liberto de algum problema, mas a gente não está disposto a obedecer. Deixa Gálatas aqui, marcado aqui, e vamos até a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número... Vamos começar no 4. Segundo aos Coríntios 10, 4, ele diz assim: porque as armas da nossa luta... A palavra milícia aí é luta. O que essas armas não são? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? Das fortalezas. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas. Agora olha o versículo 5. Onde é que essas fortalezas residem? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento ao quê? A obediência de Cristo. Agora olha o versículo 6 para você ver. Estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Deus não está pronto para poder falar: Satanás, você não pode tocar, você não pode entrar, você não pode mexer, você não pode fazer, você não pode colocar, você não pode prender, você não pode amarrar. E o diabo olha para mim e diz assim: mas ele também não pode fazer o que ele está fazendo, ele tem que te obedecer. Ele está obedecendo? Então o senhor não pode me tirar daqui. O senhor só pode me punir quando ele estiver te obedecendo, porque ele não está obedecendo. Então, Paulo está dizendo, Deus está pronto para quebrar as cadeias, as correntes, as fortalezas, que está através do meu pensamento, através da minha mente, de conselhos, de sugestões, de opiniões, que Satanás utiliza para nos prender a conceitos, como você pega, por exemplo, conceitos religiosos, como você pega, às vezes, comportamentos inadequados de acordo com uma crença, mas a pessoa acha que, como Jesus disse, por exemplo, que chegaria dias que quem matasse quem estava seguindo ele, pensaria que estava oferecendo culto a Deus. Ou seja, tem gente que faz a coisa errada para os outros. Gente, é mais ou menos assim, né? Hoje na internet, por exemplo, as pessoas metem o porrete no outro sem dó e acha que está sendo juízo de Deus, martelo de Deus, para arrebentar com os outros. Então, é aquilo que Jesus está falando. Tinha gente que ia chegar ao ponto de achar que está fazendo um serviço para Deus. Como os religiosos na época de Jesus, achando que pegando ele, matando ele, eles estavam livrando Israel de serem contaminados com a mentira, com a falsidade, com as falsas profecias, e estaria eliminando um herege do meio deles. Quem que estavam matando? Pois é, hoje é a mesma coisa. Então, Paulo está dizendo assim, olha, Deus está pronto para vingar toda desobediência. Satanás está sendo desobediente quando ele toca no Filho de Deus, quando ele tenta destruir a família, quando ele tenta atingir a vida de uma pessoa. Tá, por quê? Porque ele não tem o direito de fazer isso. Agora, Deus está pronto para pegar ele, dar um peteleco nele, um safanão, um empurrão, ou sei lá, um puxão, ou um chute, ou sei lá, qualquer coisa que Deus queira fazer, Deus está pronto. Mas quando Deus vai fazer isso? Quando eu pedir, por isso que tem gente que chega, em nome de Jesus, Senhor, manda fogo do céu, manda poder, queima, e Deus não manda nada, e não queima nada, e nada sai. Por quê? Porque Deus está pronto para arrancar Satanás da minha casa, da minha vida e do que é meu, quando eu obedecer.
Moisés estava pronto para tirar a praga do Egito. Mas quando? Quando o faraó obedecesse. E o que Deus tinha mandado o faraó fazer? Deixa aí meu povo. Quando o faraó deixava o povo ir, Deus fazia a praga sair. Aí o faraó endurecia de novo e segurava outra vez e Deus mandava outra praga. Irmão, é a mesma coisa. Tem pessoas que, às vezes, elas oram, elas leem a Bíblia, elas fazem correntes, como dizia o pastor Jaime de Amorim, a pessoa faz corrente e fica acorrentada. E a vida da pessoa não muda. Por quê? Porque Deus não chamou a gente para fazer corrente. Deus não chamou a gente para levantar de madrugada, orar meio-dia, orar 6 horas da tarde. Deus, você pode levantar e pode fazer isso, não tem problema, não estou falando contra isso, não. Você pode fazer corrente? Pode fazer corrente. Mas Deus chamou a gente para obedecer. Porque somente quando nós obedecemos é tirado a legalidade para Satanás não nos atingir. Porque, por exemplo, como que ele conseguiu deter os crentes lá na galáxia? E aqui também em Corinto. Como que ele conseguiu? Ele pode prender, digamos assim, Satanás pode atuar na vida do cristão? Pode e atua. Quando? Quando o cristão não obedece à verdade. E por que eu não obedeço à verdade? Volta lá para Gálatas, porque Paulo diz assim, versículo de número 8. Ele diz assim, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então Paulo está dizendo assim, não foi Deus que mandou você parar. Já viu que os crentes, por exemplo, para espiritualizar, eles dizem assim, eu senti no meu coração. Ou Deus falou comigo num sonho. Irmão, esquece esse negócio de sonho, irmão. O que Deus tem para falar com você, Ele fala nas Escrituras. Pastor, eu tive uma visão, meu filho. Não vai por visão, vai pelo que você ouviu do que Deus falou com você, porque Paulo está dizendo assim, não foi Deus que convenceu você, não, isso não veio de Deus, não, Deus não quer isso. Deus não quer que você pare daquilo que você começou, porque o que Deus começou na minha vida, Ele quer terminar. Agora, eu tenho que, para Deus terminar, eu tenho que continuar a caminhada que eu iniciei. Eu não posso parar. Por exemplo, Jesus não queria curar aquele cego lá de João 9, Jesus mandou ele ir ao tanque de Siloé e lavasse, certo? E se ele não fosse lavar? Ele ia ficar curado? Não, Jesus ia curar ele de qualquer maneira. Meu filho, não existe fé da sorte. O que é fé da sorte? Não, Deus vai fazer, vai não. Ele vai fazer se a gente estiver fazendo o que Ele nos propôs. E aqui o que Ele propôs, por exemplo, é a gente obedecer à verdade. E com pressa, tenha pressa de obedecer, tenha pressa de fazer. Você tem pressa do milagre? Eu acho que aquele cego, por exemplo, ele deve até ter falado com alguém, pai, eu estou precisando ir ali no poço de Siloé, cara. Vamos comigo? Você me guia aí, porque Jesus passou um lodo aqui nos meus olhos e falou comigo para ir lavar lá, e eu quero enxergar o quanto antes. Bora lá comigo? Eu acho que ele deve ter botado quente de alguém para conduzir ele e guiar ele até lá. Por quê? Porque ele tinha pressa de ver. A mesma coisa, você tem pressa de ver sua família livre, sua família salva, sua família transformada? Eu tenho, pastor. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem orado por eles, não tem? Tem. Mas você tem obedecido o que Deus tem te mandado fazer? Porque se você fica só no campo da oração, mas não vai para o campo da obediência, meu irmão, esquece a oração, não vai funcionar, não. Ele não chamou a gente para orar, Ele chamou a gente para obedecer. E rápido.
O quanto mais rápido eu obedecer, porque Paulo está dizendo assim, ó, não foi Deus que convenceu, não foi Deus que persuadiu vocês, Ele chamou vocês e não foi para ficar parado, e ficar estático. Você pode ver, por exemplo, que Israel, quando Moisés morreu, Israel estava parado diante do Jordão. Se não me falha a minha memória, acho que foi cerca de 70 dias que Israel ficou parado ali no mesmo lugar. Se não me falha, me perdoe se eu tiver. Eu já passei dos 50, já são 19 horas e 54 minutos, então respeito pelo menos a idade. Então, imagina quando fizer 60, né, Busca? Já tem direito à fila. Não pego qualquer fila mais, meu filho. Já tem uma carteirinha na porta do carro. A fila está pior. Então não quero, não. Eu tenho um amigo meu que toda vez que ele pega a fila no aeroporto, os caras me dão a carteirinha aí, porque ele não parece que tem essa idade, né? Eu quero chegar lá assim também. Tem que provar, mostra a identidade. Então, veja bem, ele diz assim, ó, ele não veio de Deus, Deus não quer que você pare, né? Porque Israel estava parado durante 70 dias, ali na beira do Jordão, e Deus chega dizendo assim, Josué, levanta, tu farás esse povo entrar na terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes daria. O que Deus mandou Josué fazer? Levanta. É você, Josué. Era para Josué orar? Era para ele levantar, era para ele agir. Moisés estava lá diante do mar, com o faraó lá atrás, e Deus colocando fogo na roda, derrubando os carros dos caras, impedindo eles de chegar até onde Israel estava. E Moisés estava lá orando, e Deus disse assim, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo. Moisés, não tem que estar orando não, meu filho, já ouvi a oração, bora, é hora de agir, bora, para cima. Você não fala aqui no Mato Grosso, vamos para cima. Pois é, vá para cima. Fazendo o quê? Obedecendo o que foi proposto. Deus mandou você perdoar, perdoa. Deus mandou você esquecer, esqueça. Deus mandou você largar para lá, larga. Deus mandou você fazer, faça. Por quê? Porque disso depende a sua bênção. Você só vai ter o dia que você obedecer. Enquanto a gente não fizer o que Deus nos propõe, meu irmão, não vai funcionar. Por isso que Paulo disse assim, ó, um pouco de fermento. Ó, um pouquinho de problema causa uma grande confusão. Um pouquinho só. Quantas vezes a pessoa começa com um problema que ela não tinha, que ela não sentia, mas ela não vai ver, ela não vai tratar, e quando a pessoa resolve se tratar, e muitas vezes, infelizmente, não tem mais o que fazer. Você já viu isso? Começou com uma coisa insignificante, às vezes uma manchinha no corpo, uma dorzinha estranha, mas você não tinha. Mas começou pequeno. É a mesma coisa. O fermento, ele é só um pouquinho. Você joga ele num quilo, por exemplo, de trigo, né, uma colher de fermento, a colher, né, o fermento não encolhe diante de 1 quilo de trigo. Ele está pronto para fazer aquele trigo crescer, aquele negócio aumentar. Da mesma forma, vai pelo lado, por exemplo, já que eu falei do lado negativo, vamos para o lado positivo. Por exemplo, né? O que custava o camarada se dirigir até o poço e lavar os olhos dele? Você vai olhar e falar assim, mas se Jesus pode curar, ele não precisa ir lá.
Mas foi o que Jesus mandou fazer, uma coisa insignificante, mas que teve um grande resultado. Alguém disse para aquela mulher que perdeu tudo que tinha, 12 anos sangrando pela vida, alguém chegou para ela e falou assim, se você tocar nas orlas do vestido dele, não precisa ser nem nele, só lá, os judeus chamam de tzitzit, é aquele negocinho assim. Eu até tenho um aqui, eu não sei onde que ele está, senão eu te mostro, me der de presente, alguém foi em Israel, trouxe. Eu tenho um, mas não uso não, nem vou usar. Até porque eu não sou judeu, não estamos fazendo. Não, uma hora eu pego ele aqui, e se você tocar, você vai ficar curado. Olha só. Se ele em Jesus funcionava, irmão, em nós também temos que funcionar, porque Jesus falou assim, aquele que crê em mim fará as mesmas. Se tiver uma mulher aí com fluxo de sangue, eu vou pegar ele. Né? Toca aí, ó. Só segura. Porque alguém diz para ela, se você tocar, então aquela mulher, ela vai, se dirige até onde Jesus estava, e ela estava pregando para ela mesma. Irmão, não tem ninguém melhor para pregar para você mesmo do que você. Prega para você, eu vou conseguir, eu vou ficar bom, eu vou crescer, eu vou mudar, eu vou vencer, eu vou prosperar, as coisas vão andar, vai dar certo, eu vou me levantar, Deus vai me honrar. Prega para você, irmão. Ela ia dizendo para ela mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. O dia que você vier para o culto, eu vou lá no culto, só de participar da reunião, já vou ficar bom. Ah, não, pastor, está tão complicado. Não, meu irmão. Um pouco de fermento. E aquela mulher vai lá, e quando ela chega lá, ela toca na orla lá, no negocinho lá, esqueci como é que chama. Não. Aí, quando ela toca, o que acontece? Sai virtude e cura ela de um problema de 12 anos. Aí você olha assim, mas uma coisa insignificante. Pois é, mas alguém falou para ela tocar. Se você tocar, você fica curado. Ela colocou aquilo dentro dela, quer dizer, uma coisa pequena que se tornou em algo grande. Quantas pessoas, às vezes, já chegou e disse assim, pastor, aquele dia do óleo, o senhor deu o azeite, o senhor deu a água, o senhor fez não sei o quê, o senhor deu o pão. Não é? Quantas pessoas, às vezes, uma coisa assim que você olha e diz assim, parece assim, inofensivo, parece que não tem nada, e aquilo acaba causando algo extraordinário. Mas por quê? Né? Porque Paulo está dizendo, se você erra nenhuma coisa só, quando você acertou de 10, você acertou 9, mas você só passaria se acertaria as 10. Você vai ser recompensado pelas 9, mas você vai ficar sem uma. Lembra daquele sujeito lá de Marcos 10? Que ele disse que tinha guardado todos os mandamentos, e Jesus disse assim, somente uma coisa te falta. E o que faltava era o que deixava ele com medo, inseguro, receoso, descrente. E quando Jesus falou com ele o que faltava, ele não teve coragem também de fazer também não. Ele foi embora triste, de cabeça baixa. Né? Mas era justamente o que faltava para ele. Jesus, das outras coisas, ele fazia tudo aquilo ali, mas naquilo que faltava, Jesus não removeu, porque ele fazia as outras. Naquilo que faltava, ele ficou em déficit, é a mesma coisa. Eu sempre falo o seguinte, no que eu conheço, no que você conhece a Deus, você vai ser beneficiado. Agora, no que você não conhece, você vai ficar sem. Não é porque fazemos das outras partes que Deus vai fechar os olhos para aquilo que nós não fazemos. Ele não vai remover. Por isso que Paulo está dizendo, corra bem. Quem persuadiu? Quem foi que disse para vocês que não há necessidade? Porque hoje tem gente dizendo, não, você não precisa orar, não, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa estar indo na igreja, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo. Tem um monte de gente dizendo, às vezes, o que a Bíblia manda, as pessoas não estão dizendo. O que a Bíblia não manda, as pessoas estão falando. O que Deus manda,
as pessoas não estão fazendo. E o que Deus não manda, elas estão fazendo e cobrando resultado. Então, a primeira coisa. Quer ver? Deixa eu me lembrar aqui de um texto. Josué. Lá na sua Bíblia, depois você pode pegar, Josué estava ao lado das muralhas de Jericó. E acho que ele estava lá numa oração dizendo assim: Senhor, o Senhor disse para mim, lá do outro lado do Jordão, que aonde eu plantar os pés, onde eu colocar a planta dos pés, o Senhor me daria. Mas Deus, como é que eu vou entrar aqui? Olha o tamanho desse muro, Senhor. Está tudo fechado, está cheio de guarda, está cheio de gente com lança. Se esses caras verem a gente, eles vão flechar a gente no meio. A gente vai virar espetinho para ser assado. Senhor, não tem a mínima possibilidade. E aí aparece um homem. Quando aparece um homem, Josué já levanta, pega a espada e diz: tu é um dos nossos ou dos contra? Ele diz: nem dos a favor, nem dos contra. Eu sou de outro lugar. Sou do exército do Senhor. Agora, olha o que Josué disse. O que diz o Senhor ao seu servo? Olha que, ele não está dizendo assim: Senhor, derruba esse muro. Ele diz: o que o Senhor mandou dizer? O que eu tenho que fazer para esse muro cair? O que eu tenho que fazer? A mesma coisa quando Paulo está indo no caminho de Damasco. Ele não estava, a Bíblia não fala, tá, irmão? Diz que ele caiu no chão, mas não diz que foi de cavalo nem de camelo. Porque tem gente que já diz assim: Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não diz de que ele caiu, diz que ele caiu. Né? Pode até ter sido um cavalo que não tinha bicicleta naquele tempo. Mas não fala que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu. E ficou cego. E aí ele escuta uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, Saulo diz assim: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele virou e disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Ele sabia que para ele levantar, ele sabia que para ele ficar curado da cegueira da qual ele estava cometido, o que ele precisava fazer? Uma campanha de 7 semanas. Ele precisava fazer um sacrifício. O que ele precisava fazer? O que iria mudar a vida dele? Pergunta para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Ele sabe, para levantar, para colocar em pé, para abrir os caminhos, para abrir as portas, ele tem algo que eu preciso fazer. Não se esqueça que nós cooperamos. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Eu e você, nós somos cooperadores, nós temos que trabalhar junto. Então, quando Deus disse para ele: não, o que o Senhor quer que eu faça? O que é para eu fazer? Ele sabia que para ele melhorar, para ele levantar, para ele sair daquela condição, ele tinha que fazer o que Deus mandasse. A mesma coisa de Josué. Para o muro cair, para as muralhas caírem, o que Josué tinha que fazer algo? O que foi passado para Josué? Exatamente o que Josué tinha que fazer para as muralhas caírem. Deus deu a receita certinha. Deus tem uma receita para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para mudar seu casamento, para mudar suas finanças, para mudar a sua saúde. Só pergunta a Ele: Senhor, o que eu tenho que fazer? Não, Jesus vai fazer. Não, irmão, somos nós. Jesus não precisa fazer nada não. O que Jesus tinha que fazer, Ele fez. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele fez tudo o que Deus mandou. Por que Deus exaltou e levantou ele poderosamente? Porque diante dele os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra prostra, e toda língua confessa que só ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê?
Porque ele obedeceu, então obedeça. O que é que a Bíblia diz? O que é que Deus te mandou fazer? Faça. Ele te mandou soltar? Solta. Ele te mandou liberar? Libera. Ele te mandou falar? Fala. Ele te mandou fazer? Faça. Ele te mandou ir? Vá. Ele te mandou parar? Pare. O que é que Deus te mandou? Ah, Deus não mandou fazer nada, não. Então pergunte a ele o que deve fazer, porque alguma coisa tem que ser feita. Para mudar, alguma coisa tem que ser feita. Né? Por exemplo, o Salmo 46, o versículo 10, Deus falou com o povo de Israel: aquietai-vos e sabei que eu sou o quê? Eu sou Deus. Mas deixa eu te mostrar aqui rapidamente, que me veio ao coração, não sei para quem é. Deixa eu mostrar aqui Isaías capítulo de número, onde é que está isso? Isaías capítulo 7, versículo de número 4. É isso mesmo. Isaías 7, 4. Muda para a linguagem de hoje para mim, você consegue? Isso, obrigado. 4 coisas para mudar aí, ó. O que Deus... O rei estava aflito. Teve uma época da minha vida, eu estava numa aflição, irmão. Eu estava numa situação... Eita, meu Deus do céu. O bicho estava pegando aquela vez, viu? O negócio estava ruim para o meu lado. E eu orando, levantava 4 horas da manhã, todos os dias, orava, chorava, lamentava, pedia, e pior que a coisa ficava. Porque às vezes você está fazendo até o que é certo. Orar é bom, é certo, ler a Bíblia é bom, jejuar também é excelente. Mas às vezes você está fazendo pelos motivos errados. Tem gente que nem jejuar estão jejuando, não. Estão fazendo dieta pensando que Deus está aceitando como jejum. Mas vamos embora, vamos passar essa fase aí. Aí, eu comecei a ficar tão desesperado que eu comecei dizendo assim: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está comigo. Jesus, meu irmão, não faz isso não. Se você está pedindo a Deus um sinal, você está mal demais. Mas você está muito mal. Mas mal mesmo na sua fé. Pede sinal para Deus não, filho. E eu estou pedindo para Deus um sinal. E um dia, depois da oração da madrugada, das 4 da manhã, eu estava lendo aqui esse Isaías capítulo 7, né? E Deus foi e falou com esse camarada que era o rei, né? Um rei chamado Acás. E quando Deus falou com ele, Deus disse assim: pede para mim um sinal em cima, no céu ou embaixo na terra que eu vou lhe dar. O Acás, que era um cara, pensa num sujeito mala, era esse homem. De crente, ele não tinha nada, irmão. Ele falou assim: jamais eu pedirei ao Senhor algum sinal. Não sou doido, não. Mas Deus insistiu e disse assim: você não me pede, mas eu vou te dar um sinal. Qual o sinal? A virgem conceberá e dará à luz um filho e pôr-lhe-á o nome de Emanuel. Está aí nesse capítulo 7 aí. Então Deus está dizendo: você não está me pedindo, mas eu vou te dar. Vou te dar um sinal. E ele era um cara descrente. Mas o que Deus mandou ele fazer? Está aí 4 coisas que Deus mandou ele fazer. Diga ao rei que fique o quê? Alerta, fique esperto. Só falar para você uma coisa. A Bíblia manda a gente orar, mas manda também a gente vigiar. Às vezes você já orou, agora não é hora de orar não, agora é hora de ficar alerta. Agora é hora de estar com os olhos abertos. Por quê? Porque senão você vai ter problema. Abre os teus olhos e te fartarás do teu pão. Às vezes tua vida está aí parada, tu não prospera, tu não melhora, tu não muda, tu não avança, as coisas não andam, porque tu está dormindo.
Acorda. Alerta é ficar, pronto para pular. Meu pai. Josué, estou igual a minha mãe. Josué, ele estava pronto para pular em quem aparecesse. Quando apareceu até o anjo de Deus, ele estava pronto para pular no anjo. Esse cara está esperto, irmão. Ele falou, se é anjo, é demônio, é homem, seja lá o que for, está na minha espada. Vou para dentro. Não foi preciso ir, mas se fosse, ele estava pronto, porque ele estava em alerta. Ele não estava lá orando, pedindo a Deus uma direção? Acredito que sim. Você está orando, pedindo a Deus direção? Fica alerta, porque senão Deus vai te mostrar a direção, tu está aí, né, mais para lá do que para cá, não vai entender a direção que Deus está te dando. Fica, acorda. Né? Então Deus estava dizendo para ele, a primeira coisa, porque esse camarada aqui, ele seria atacado de duas frentes, ele não tinha nenhum exército para atacar uma frente que vinha contra ele. Então Deus está dizendo para ele, fique em alerta. Não perca o quê? Irmão, se você vai ser atacado, ou se você vai enfrentar um problema de saúde, se você vai ter um problema financeiro, né? É por isso que eu entendo, quando o cara chega todo quebrado, pastor Gilmar, lá no hospital, o enfermeiro chega e diz, calma, moço, calma. Quando é crente, ela diz assim, calma, moço, calma, Jesus está aqui. O pior é quando o cara é crente e está desesperado, mesmo com o enfermeiro, o médico chegando, calma, moço, Jesus está aqui. Outro dia, por exemplo, né? Uma pessoa estava me contando isso, eu não vou contar, porque ela contou para mim, eu não pedi ela autorização para estar contando, eu não vou contar, mas foi engraçado para caramba o médico estar animando a irmã, que é crente. Eu falei assim, o que você falou? Eu falei, nada. Falei, menina, tinha que ter falado, amém, vai ser isso, é verdade, estou contigo. E o médico resolveu tudo para ela. Deus está aqui, vai dar tudo certo. E ela desesperada. Ela riu depois que passou o sofrimento, a dor. Mas olha o que Deus está falando para ele assim, vai vir 2 batalhas contra você, mas fica calmo. Você vai ser atacado, mas fica. Por que naquela época de 2020, as pessoas que ligavam para mim, se você ligou, a minha resposta era, fica em paz. Pastor, se eu for para o hospital, fica em paz. E se eu for entubado, fica em paz. Se morrer, vai em paz, né, Bosco? Aí eu não falava, não. O irmão já estava... O irmão já estava um medo danado. Pode falar isso, não. Vai em paz. Não, fica em paz. Porque a paz excede todo entendimento. Calma. Se eu pudesse falar com sua alma, eu diria, tenha calma, logo vai passar. Pois fique em paz, calma. Calma, Dona Maria, calma, seu José. O café ainda nem subiu. Calma. Tenha muita hora nessa calma. Então, irmão, calma. Pastor, mas e se é só possibilidade? Tenha calma. Que não tenha medo. Não fique com medo. Deus proíbe o medo para o crente. Fica com medo não, porque o medo é o inverso da fé. Onde tem medo não tem fé, e onde tem fé não tem medo. Porque Deus diz assim, não temas porque eu sou contigo. Ele me dá uma razão para eu não temer. Ele diz, eu sou contigo. Não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te sustento na destra da minha justiça. Eu vou segurar você. Você não aguenta, você está fraco, você está sem força, mas eu te dou força, eu te ajudo. Eu não tenho ninguém, minha mãe, meu marido me largou, meu pai foi embora, minha igreja desistiu, mas Deus está dizendo, eu sou contigo. Então não tenha medo. E depois ele diz assim, nem fique o quê? Desanimado. Está aí na sua Bíblia, aí, 4 coisas. Fique alerta, tenha calma, não tenha medo e não desanime. Desanima não. Continua, vá até o final. Quem te impediu?
Não é Deus que faz isso. Tem alguém te desanimando, tem alguém deixando você, né, perturbando tua vida, tem alguém te colocando medo. Continua, meu irmão, vai dar certo, você vai conseguir, você vai sair do outro lado, você vai obter vitória, isso vai mudar, vai ficar diferente, Deus está do teu lado, você vai vencer, já está decretado sua vitória. Obedeça, que Jesus está pronto para pegar a cabeça da serpente, ó, pisar nela. Porque a Bíblia diz que a serpente picaria, mas ele pisaria na cabeça da serpente. Ele está pronto para pisar na cabeça da serpente na hora que a gente fizer o que ele nos mandou fazer. O que Jesus mandou você fazer? Mandou você ficar em silêncio? Fica em silêncio, fecha a boca, fica 7 dias sem reclamar. Ai, pastor, que está tão difícil. Para, deixa de ser reclamão. 7 dias. Daqui 7 dias você vai estar outra pessoa. Fique esperto. Tenha calma, não tenha medo, nem desanime o teu coração por causa dos teus problemas. Deus sabe melhor do que você as lutas às quais você está metido nela, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou e está com a gente. Amém?